Então, irmãos, hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. E o tema dessa mensagem é Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Então, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, verso 1. Bem fácil de encontrar. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 12, 1. Do 1 ao 5. Amém? Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram a fim de irem à terra de Canaã. E à terra de Canaã chegaram. Somente até aí. Bom, alguns de nós, conhecemos a história de Abraão, mas pela promessa que o Senhor fez a ele, de lhe dar um filho em sua velhice. Sua esposa Sara era estéril. Mas eu lendo a história de Abraão, Deus me trouxe que não era para me trazer sobre Abraão, mas sim sobre Ló. Para quem não sabe, Ló é parente de Abraão. O pai de Ló é irmão de Abraão. Ele se chamava Harã. E o seu pai se chamava Tera. E Harã morreu antes do seu pai Tera. E então, quando Abraão recebeu essa promessa para ele sair da terra dele para uma terra desconhecida, Abraão levou Ló e sua filha e sua esposa Sara, com ele, juntamente com ele. E aí eles foram para essa terra. E a Bíblia nos diz que Ló e Abraão, eles enriqueceram tanto sobre a face da terra que os pastores do gado de Abraão começaram a brigar com os pastores do gado de Ló. E Abraão, que era muito sábio, ele disse assim: Ló, para que não haja mais contenda entre eu e você, pois somos parentes, escolhe ir para onde você quer. Se você escolher ir para a direita, eu escolherei ir para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. E Ló, ele ergueu os olhos e viu as planícies do rio Jordão. E ele achou uma terra aparentemente agradável, desejável aos olhos. Ele viu uma terra bonita, uma terra aparentemente boa de se morar. E então, ele falou: Abraão, eu vou para as planícies do rio Jordão, aonde que é a terra de Sodoma. E Ló falou: amém, pode ir, Abraão, Deus te abençoe. Imagina ele falando isso. E aí, Ló foi. Só que a Bíblia nos diz que os homens da terra de Sodoma eram homens que eram pecadores contra Deus. E Ló não se atentou a isso. Se Ló tivesse pedido orientação, orado ao Senhor antes de tomar essa decisão, certamente o Senhor não teria permitido que ele fosse para lá. Mas ele foi. E nós vamos ver que essa decisão de Ló acarretou muitas tragédias em sua vida e na vida da sua família. Quando Ló foi para a terra de Sodoma, a Bíblia nos diz que aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis, eles venceram a guerra. E quando eles venceram a guerra, eles levaram cativo o povo de Sodoma, os bens do povo de Sodoma, e quem estava junto com os povos de Sodoma? Ló. Então, Ló foi levado cativo, juntamente com esse povo, como escravo. Olha para vocês verem a seriedade disso, de uma escolha, de uma decisão tomada sem consultar a Deus. E aí, Abraão ficou sabendo que eles tinham levado Ló como cativo. E Abraão, ele fez guerra contra esse povo
e venceu a guerra e levou de volta, e trouxe Ló de volta, e trouxe também os bens de Ló. Mas, olha para vocês verem, irmãos, Deus, ele estava livrando a Ló. Ele estava livrando Ló da terra de Sodoma. Mas Ló, ele não se atentou a isso. Ele não se atentou aos sinais do Senhor. E Ló voltou novamente para a terra de Sodoma. E quando Ló voltou novamente para a terra de Sodoma, ele continuou lá, fora da vontade de Deus, e continuou acontecendo coisas na vida dele. Trazendo hoje para a nossa vida, quantas vezes Deus traz livramentos para a gente? Deus fala assim, fulano, não vai por esse caminho mais. Você sabe de onde eu te tirei? E nós voltamos. A gente volta de onde Deus nos livrou. E isso é como uma passagem que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 20, que diz assim, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus, ficam de novo envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. E assim é nós, irmãos. Nós, quando estamos no mundo, nós fazemos tudo que é errado. E o Senhor nos resgata de lá. Nós batizamos, vamos para a presença do Senhor. E como eu sempre digo, o velho homem, todos os dias, ele quer voltar. Todos os dias o velho homem tenta voltar. E aí, num belo dia que estamos espiritualmente fracos, o velho homem tenta voltar e nós damos brecha. E voltamos da onde o Senhor nos tirou. Muitas das vezes as pessoas que usavam droga e foram libertas, eles voltam para o mundo das drogas, voltam para o mundo do crime. E a Bíblia nos diz que o último estado do homem é pior do que o primeiro. E Ló, ele voltou para a terra de Sodoma. E aí a Bíblia nos diz que a iniquidade do povo de Sodoma cresceu tanto sobre a face da terra, mas tanto que o Senhor resolveu destruir Sodoma. E aí, quando o Senhor resolveu destruir Sodoma, Abraão ficou sabendo e começou a interceder pelo povo justo que existia em Sodoma. E aí o Senhor falou que se tivesse 50 justos naquela terra, ele não iria destruir. E aí Abraão foi intercedendo pelo povo. E aí Deus viu que somente Ló, sua esposa e suas filhas, que eram pessoas justas naquela terra. E o Senhor enviou 2 anjos para falar com Ló. E esses 2 anjos foram lá, falaram assim, Ló, vem, sai dessa terra, porque enquanto você estiver nessa terra, a gente não pode destruir. Vem, Ló, vamos embora. E aí Ló pegou sua esposa, pegou suas filhas e saiu da terra de Sodoma. Só que os anjos deram uma orientação para eles. Não olhe para trás. Porque se vocês olharem para trás, vocês vão morrer. E assim Ló fez. Ló pegou sua esposa, pegou suas filhas e saíram da terra de Sodoma. E quando eles estavam no meio do caminho, a esposa de Ló olhou para trás. Imagino eu que a esposa de Ló deveria ter pensado assim, olha o que eu estou deixando para trás. Uma casa muito boa, porque a Bíblia fala que Ló era rico. Uma casa muito boa, gados, dinheiro, deixando tudo para trás. E quando ela se lembrou disso, ela virou para trás, imediatamente a Bíblia nos diz que ela virou uma estátua de sal e morreu. O maior interessado em nós ficarmos olhando para trás, o maior interessado em ficarmos lembrando do passado é o diabo. Tem aquele provérbio que diz, que o maior interessado, que das 2 pessoas que gostam que a gente fique olhando para trás é o museu e o diabo.
E assim, quando ela olhou para trás, ela morreu. E na nossa vida também é. Quando a gente fica lembrando do passado, das coisas ruins que aconteceram, a gente fica paralisado e a gente não consegue prosseguir. A gente não consegue conquistar aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Porque o que Deus tem para nós está lá na frente, não está lá no passado. E aí, a Bíblia fala que a esposa dele morreu. A Bíblia fala que ele foi levado como cativo. Tudo por causa de uma má decisão na vida dele. Quantos casamentos mal sucedidos, quantos negócios fechados que foram frustrados poderiam ser evitados se a gente, antes de tomar qualquer decisão, a gente orasse ao Senhor, a gente buscasse um direcionamento do Senhor, perguntando: Deus, é da tua vontade? Senhor, é da tua vontade que eu faça isso, que eu faça aquilo? E se não traz paz, se o Senhor ficar em silêncio, não faça. Porque se fizer, com certeza vai dar errado. Eu tenho um testemunho pessoal meu, e eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vivi isso na minha vida. E eu quero trazer esse testemunho a vocês. Que há mais ou menos uns 4 anos atrás, gerou dentro de mim um sonho. E esse sonho foi tão grande que eu comecei a trabalhar com as minhas próprias forças para que esse sonho fosse realizado. E eu comecei a trabalhar para esse sonho ser realizado. Comecei a trabalhar, buscar. E eu vendo que esse sonho não estava se concretizando, não estava se realizando, eu falei assim: bom, tem alguma coisa de errado. Se eu trabalhando com as minhas próprias forças não está dando certo, eu vou buscar ajuda em quem pode realmente me ajudar, que é Deus. E aí, depois de não ter dado certo do meu jeito, eu comecei a orar a Deus, buscando do Senhor a realização desse sonho. E aí eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a buscar o Senhor e pedir a Deus para que esse sonho fosse realizado. E nada, o Senhor, para mim, Deus estava em silêncio, para mim. Mas a verdade é que ele não estava em silêncio de maneira alguma. Em todo o tempo, ele mandava sinais. E eu ignorava os sinais dele, porque no fundo, eu sabia que a resposta de Deus para aquele sonho meu era não. E aí, eu, vendo que Deus não estava me dando aquilo que eu estava pedindo, eu comecei a brigar com Deus. Falei: Deus, não é justo isso. Não é justo, porque o que eu estou pedindo ao Senhor está na tua palavra. Eu não estou pedindo nada, Senhor Deus, que está fora da tua palavra. O que eu estou pedindo ao Senhor, eu sei que é da vontade do Senhor. E eu mal achando que Deus era meu empregado. Mas, na verdade, Deus não é empregado nem meu, nem de você, nem de ninguém. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer e se Ele quiser. E aí, eu orava a Deus, falava: Deus, por quê? Por que o Senhor não me abençoou até agora, Deus? Olha para você ver, eu estou orando ao Senhor. Já tem 2 anos e meio que eu estava buscando isso, né? E o Senhor não está me dando. O que aconteceu, Deus? O que está acontecendo? E Deus ficava em silêncio, mas para mim, como eu falei, mas Ele mandava sinais. E aí, num belo dia, eu parei de orar por isso. Porque eu vi que Deus não estava me dando o que eu estava pedindo a Ele. E eu falei: tomei uma decisão na minha vida. Chega, acabou. Não vou orar mais por isso, eu não vou buscar mais por isso. Não vou. Cansei. Se o Senhor quiser me dar, amém. Se o Senhor não quiser me dar, amém. Cansei. E aí passados alguns meses, quando eu tomei essa decisão, Deus foi lá e me deu. Me deu muito melhor do que eu tinha pedido, do que eu tinha pensado. Muito, muito, muito melhor. Mas, quando o Senhor me entregou nas minhas mãos aquilo que eu estava buscando dele, Ele falou claramente no meu espírito: se eu tivesse te dado aquilo que você me pediu lá atrás, hoje você não estaria na igreja. Hoje você não estaria dentro do meu propósito. Na verdade, irmão, se Deus tivesse me dado aquilo que eu estava pedindo ele lá atrás, hoje eu não estaria nesse altar contando esse testemunho para vocês.
hoje eu não estaria nessa igreja. E sabe Deus se eu estaria em alguma igreja? Provavelmente estaria no mundo. E quando Deus falou isso em meu coração, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito, mas muito. Porque eu falei assim, Deus, muito obrigada pelo livramento do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque quando o Senhor não me deu aquilo, era livramento o tempo todo, eu não estava enxergando, eu não queria enxergar. Eu não queria aceitar o não do Senhor. E fui chorando, fui pedindo perdão a Deus. E aí, eu, lembrando disso, para trazer essa mensagem, eu falei assim, o nosso pastor ele fala assim, toda oração, ela é respondida. Ele fala isso no seminário. Toda oração, ela é respondida. A maioria das vezes é não, algumas vezes é espera, e pouquíssimas vezes, raríssimas vezes é sim. Se for não, glória a Deus por isso, porque é livramento do Senhor. Que a Bíblia fala que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal. Ele sabe que muitas das vezes, se a gente pede alguma coisa, pode nos tirar da presença dele. Porque tem pessoas que oram, pedem a Deus para enriquecer, pedem a Deus para isso, e não conseguem, nunca vão enriquecer durante a vida deles. Porque Deus sabe que se a pessoa enriquecer, Deus sabe se ele dá aquilo que a pessoa está pedindo, a pessoa nunca mais pisa os pés na igreja. As pessoas começam a namorar, casam, e já não vem mais no culto de domingo, não vem mais no culto da juventude, não vem mais no culto nenhum. Porque esquecem de Deus. As pessoas trocam Deus por pouca coisa. Por pouca coisa estão trocando a Deus. Colocam o marido, a namorada, colocam o sítio, colocam dinheiro, colocam carro, tudo na frente de Deus. Tudo. E por isso que muitas das vezes a gente não recebe. Se Deus tem um propósito na minha vida, na vida de vocês, como Deus tem realmente um propósito, aquilo que nós estamos pedindo a Ele, se não for da vontade dEle, se não estiver no propósito dEle, não vai se concretizar, não vai acontecer. Assim como foi na vida de Jonas. Deus não poderia ter usado um outro profeta para profetizar contra Nínive? Deus não poderia ter usado uma outra pessoa que estava disposta, que estava com o coração disposto para obedecer à voz de Deus? Deus poderia, porque eu questionei isso quando eu estava lendo a história de Jonas. Eu questionei, Deus, não tinha uma outra pessoa para o Senhor usar? E Deus falou comigo, tinha, mas eu queria tratar, era Jonas. Era Jonas que eu queria tratar. Na verdade, não era Nínive, era Jonas. Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para outra cidade totalmente diferente da que Deus estava mandando ele. E ou Jonas cumpria aquilo que o Senhor estava prometendo, estava mandando ele fazer, ou ele morria no ventre daquele peixe. E quando Jonas entendeu isso, ele se arrependeu, o peixe vomitou ele. E aí ele foi. Então, irmãos, é muito sério isso. Muito sério. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado com o nosso querer, com a nossa vontade. Porque a nossa vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. E Deus pode. Se Deus não tiver, Deus teve misericórdia da minha vida. Porque Ele poderia ter falado assim, tá bom, Elizabeth. Se você quer tanto isso, você está brigando comigo, eu vou deixar você, vou te dar o que você está me pedindo. E eu ia lá, recebia o que eu estava pedindo a Ele e quebrava a cara. Quebrava a cara. E aí, se eu tivesse quebrado a cara, lá vai a Elizabeth de novo, voltando e brigando com Deus. Mas Deus, o Senhor me deu isso para acontecer isso comigo? Por que o Senhor fez isso? Isso não é justo. Então, Deus sabe. Deus é Deus do passado, do nosso presente e do nosso futuro. Ele sabe o que pode acontecer na nossa vida se Ele nos dá uma coisa que não está dentro do propósito dEle. Deus sabe disso. Então, vamos tomar cuidado, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Vamos aprender a ouvir a resposta de Deus. Quantas vezes, pensa aí, você está orando a Deus, pedindo a Deus algo, e até agora não aconteceu, não concretizou aquilo que você tem pedido a Deus. Se tiver no tempo de espera, espera, porque no tempo da espera, Deus também trabalha. Trabalha em nosso coração, trabalha em nossa mente, trabalha em nossa vida. O tempo de espera, às vezes, também é necessário em nossas vidas. O não do Senhor é necessário em nossa vida. Deus, Ele é Pai. E
todo pai diz não, que ama o seu filho, diz não ao seu filho. Porque ele sabe o que é melhor para nós. E se for assim, glória a Deus. Mas vamos ouvir, vamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Vamos ser sensíveis ao toque do Espírito Santo, ao direcionamento de Deus. Vamos aprender a ouvir e a aceitar a vontade do Senhor, seja para o sim, seja para o não, seja para o espera. Amém, irmãos?